Caros amigos do Espaço Nerd TV, nós estamos aqui reunidos hoje para falar sobre a estreia do filme mais esperado do ano até o momento, Batman vs Superman. Dawn of Justice. Yes. A origem da justiça. Puxa a vinheta, Ian. Para começar, nós vamos falar dele, o Cavaleiro das Trevas, Batman. Nós temos aqui os quadrinhos do Batman, o Cavaleiro das Trevas, que nós acreditamos que servirá de muita inspiração para esse filme. Nessa história, o Batman enfrenta o Superman utilizando uma armadura muito similar àquela que aparece no trailer. Alguns de vocês podem até ter achado estranho a utilização da referência ser o Batman, o Cavaleiro das Trevas, já que a trilogia de Nolan recebeu esse nome. É bem diferente. A única referência mesmo é o nome. A história aqui é completamente outra. Então, o que o Ian comenta, dizendo que apesar que a trilogia do Cavaleiro das Trevas do Nolan, ela não seja baseado nisso, eu acredito que não seja a obra completa, mas sim em partes. Por quê? Porque a trilogia do Nolan do Cavaleiro das Trevas, a gente vê na primeira parte, Begins, o início de um Batman jovem, que é treinado, tem suas motivações. Depois a gente vê o amadurecimento desse Batman no Batman, o Cavaleiro das Trevas, no qual ele luta com o Coringa. Sim. E tem o memorável Heath Ledger como Coringa. E a gente vê ali um herói mais maduro, um herói que sabe como lidar com o crime. E quando chega no Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge, a gente já vê um Batman aposentado ali. Que parece o que acontece? Dos quadrinhos. Sim, mas ele não está há 10 anos. Eu não lembro o tempo, eu não sei se são 7 ou são 3 anos, mas já faz anos que não se vê o Batman. Até o último dia que se vê o Batman na trilogia do Cavaleiro das Trevas, foi naquele último dia, que foi a última cena do Cavaleiro das Trevas. Com Harvey Dent, com Harvey Dent, sim, ele vai embora e tem aquela cena, aquela fala que pra mim é uma das melhores falas que eu já vi em filme, que ele fala pro comissário que ele é o culpado, que ele fala assim: você vai me caçar porque eu posso ser o vilão e herói ao mesmo tempo. Eu não sou o Cavaleiro Branco de Gotham, eu sou aquilo que Gotham necessita. Sim. Aí tem aquela fala do comissário, que ele fala assim: nós vamos caçar ele, nós vamos atiçar o cachorro. Daí o filho do comissário, que foi salvo pelo Batman, fala assim: mas papai, ele não fez nada, ele é inocente. Ele fala assim: meu filho, mas ele é o guardião de Gotham. Daí no final o cara fala assim: ele é um protetor zeloso, um cavaleiro das trevas. Exato, e interessante que isso aí vem justamente no sentido de cumprir aquilo que foi dito pelo Harvey Dent no jantar. Que o quê? Morra como um herói ou vive bastante para se tornar um vilão. Na verdade, o próprio Batman, ele fala isso naquela cena final, né? Ou você morre herói, ou você vive bastante para ver você mesmo virar o vilão. É porque ele estava na mesa de jantar com o Harvey Dent. Sim, aí o que acontece? No Cavaleiro das Trevas Ressurge, a gente vê um Batman aposentado, passando no médico: sua cartilagem do joelho aconteceu isso, sua cabeça tá com problema e tal. E ele volta ativa porque uma ameaça vem pra Gotham e ele se vê forçado a voltar ativa pra combater esse mal. Só que no final ele se aposenta de novo. Então a gente vê que a referência, na verdade, do Cavaleiro das Trevas tá aqui. Está ali. Entendeu? A diferença é que o Cavaleiro das Trevas dos quadrinhos, ele vai em combate com o Superman. Agora, do Cavaleiro das Trevas do Nolan, mostra toda a saga do Batman até aquele ponto. Eu acredito que o Batman do filme, que a gente vai ver no cinema agora, vai ser a extensão disso. Ele está aposentado, ele encontrou uma parceira, e até que chega um alien trazendo a guerra, nas palavras dele. Até então ele vai se ver forçado novamente a assumir o manto do morcego para salvar Gotham. Bem, para introduzir aqui o conhecimento para os telespectadores que não têm, o Batman aqui do Cavaleiro das Trevas, dos quadrinhos, ele está aposentado há 10 anos. E depois, como o crime toma conta de Gotham, ele volta, só que ele volta um tanto mais bravo, mais sombrio mesmo. Ele não está aprendendo, ele está eliminando o crime literalmente e os criminosos.
E aí o presidente dos Estados Unidos chama o Superman e é quando tem o combate entre os dois. Eu acredito que o Batman desse novo filme será diferente do Christopher Nolan. Eu acho que é uma outra história. O Gordon ele tá tendo uma pegada mais pro lado da SAS britânica, que tem um quadrinho que ele é um ex-combatente, justamente porque o Batman da trilogia Cavaleiro das Trevas do cinema ficou tão bom que eu acho que eles não vão mexer nisso, entendeu? Até mesmo já vai servir de background para poder lançar logo nesse filme, né? Eles não precisam voltar tanto. Eu acredito nisso, que não vai ser necessário mexer, mas aquilo que aconteceu na trilogia vai ser o background para esse filme. Sim, algumas coisas sim. O passado, a origem, já vai estar já está estabelecido. O público consegue ter um pouco da história, sabe quem é o Batman. Sabe quem ele é, sabe por que ele começou. Mas como que ele luta daquele jeito? Sabe qual foi o treinamento? Sabe que ele não foi um cara que que nem os filmes antigos, que simplesmente coloca uma roupa de cor e acabou. Não, ele teve um treinamento específico para isso. Treinamento ninja. Um treinamento, ele foi treinado para ser um ninja. E essa questão que você falou sobre ele voltar mais sombrio, mais violento, a gente vê no trailer aquela parte que tem um vilão amarrado e o vilão está marcado com um morcego. Sim. Marcado na pele. Ou seja, aquele cara, quando ele andar na rua, ele tem a marca do morcego. Todo mundo vai saber que ele é um vilão, que ele é um criminoso. É a parte que entra, que até o Lex Luthor fala, né? O dia versus a noite, o bem versus o mal, né? A esperança, o S da esperança versus o medo. O medo, que é justamente a arma utilizada pelo Batman durante toda a sua vida, o medo. Inclusive, a utilização da roupa como morcego é a forma que ele teve de demonstrar para os inimigos que os inimigos sentiriam o mesmo medo que ele sentiu na infância. E aqui o morcego seria o símbolo do medo. Inclusive, na infância dele, ele cai num poço onde tem muitos morcegos e essa cena é traumática. Ele sente um medo profundo daqueles morcegos. Ele quer o quê? Que os seus inimigos passem a sentir este medo também. Na verdade, não é um medo, é um pavor. É aquele terror que te paralisa. Tanto que a gente vê que até a trilogia do Nolan traz isso de uma maneira brilhante, que a cena que ele tá com os pais dele no teatro e ele decide sair mais cedo, é porque há vários atores no teatro fantasiados de morcego. Sim. E aquilo deixa ele desconfortável, ele dá um toque no pai dele, o pai dele entende o que está acontecendo e fala assim, não, pra mim já tá bom de ópera. Então a gente vê o quê? A forma do morcego para ele é uma maneira não só de instilar medo nos inimigos, mas como de superar o próprio medo. Sim. Tipo assim, eu superei o meu medo, agora eu vou infringir o meu medo nos meus inimigos. É aquela fala do Ra's al Ghul no Batman Begins. Você tem que ser mais do que um simples homem na cabeça do seu adversário. Teatralidade e ilusão são armas poderosas. Exato. E a gente vê que essa é uma das principais armas do Batman, é um mito. Mas ele é um morcego, mas ele consegue voar mesmo, mas ele aparece aqui e desaparece. E a gente vê várias referências disso. Outro exemplo... Como o Ra's al Ghul disse, você tem que ser mais que um homem. Um homem. Você falou. Na verdade, outro exemplo... passa-se a temer a sombra dele. A simples sombra dele. Outra referência a isso no Cavaleiro das Trevas é que você está conversando com ele e num piscar de olhos ele some. Até uma das referências disso é a parte que ele está conversando com o Gordon na casa dele. Que o Gordon fala para ele que muitos acham que ele está ali só para se aproveitar da situação e tudo mais. E daí ele pergunta para o Gordon, e você, o que você acha de mim? Aí o Gordon olha para frente, responde calmamente, e a hora que o Gordon olha, ele já não está mais lá na escada. Então a gente vê essas sumidas que ele tem. Isso cria aquela ilusão que ele não é um simples homem. Há um mito por trás. Sim. Essa entrada e saída do Batman são clássicas, é sempre uma coisa inesperada, né? Tanto que no trailer, o próprio Clark Kent, o Superman, ele fala, o Batman, ele é um homem trazendo um reino de terror para as pessoas de Gotham. Só que a verdade é que ele não traz um reino de terror para as pessoas.
Ele trouxe um reino de terror para os bandidos, para os criminosos. Mas por que há aquela visão de que a população está sendo oprimida? É porque os políticos corruptos da cidade, que já estão com medo que o Batman chegue neles, estão lançando essa ideia, tipo, educando as massas a não aceitar o Batman, porque ele não age de acordo com a lei. Sim. Porém, esses políticos são os mais corruptos e estão totalmente contra a lei. Isso que o Felipe está falando é o que nós entendemos quando assistimos o trailer, porque tem o jornal, tem aquele debate entre o Clark e o Batman, que é um debate tenso, né? Tenso. Até então ninguém sabe que, a princípio, se trata de Superman e Batman, é só Clark Kent do Planeta Diário e Bruce Wayne de Gotham, exato. E, como o Ian falou, essa questão do dia e da noite é profunda no filme, né? Porque o Superman, ele é o oposto. Ele quer ser um símbolo de esperança. Algo que as pessoas possam olhar e se inspirar. Passar a agir com coragem e sabendo que existe alguém mais forte, alguém mais poderoso que está ali pronto para ajudá-las sempre que necessário. E é interessante isso, essa divisão, porque no próprio debate que o Cristiano citou, a gente vê a maneira debochada que um fala com o outro. A gente vê, por exemplo, o Clark com uma maneira até pejorativa, falando do Batman, que ele é um criminoso, que ele não obedece à lei, um vigilante, um justiceiro. E a gente vê o Bruce sendo mais sarcástico, mais irônico, mais debochado ainda, dizendo assim: mas é meio hipócrita da sua parte, porque quando o alienígena salva um gato, vocês escrevem um artigo enaltecedor. Aí eles se discutem um pouco ali, e o Bruce fala assim: é que eu e Gotham não temos um bom histórico com idiotas vestidos de palhaço. Exato. Uma referência ao Coringa e uma clara ofensa ao Superman. Que nesse filme está com o uniforme menos palhaço, a cueca está pro lado de dentro. Graças a Deus. Ainda bem, que a cueca pro lado de fora não na fica verdade legal. O Superman que todo mundo esperava. Na verdade, que todos os leitores esperavam. Não é que é aquele cara másculo, mais forte, é um humano realmente acima, mesmo que alienígena, né? Porque nós olhávamos, assistíamos as versões anteriores e é sempre um Superman mais magro, um Superman muito humano demais, né? Ele não parece estar acima da média, como nós vemos atualmente na sequência do Zack Snyder. Realmente, essa questão do porte físico chama atenção. Falando de Zack Snyder, a gente tem que lembrar do filme do Superman, que foi excelente. Demorou muito para surgir um filme do Superman que fizesse jus ao clássico, né, do Christopher Reeve. E esse realmente veio no sentido de superar todas as expectativas. Também com dois pais, como o Superman teve um adotivo, que era o Kevin Costner, e o biológico, que é o Russell Crowe, ele ia ficar muito B10 mesmo. O que eu acho interessante no que você falou é o seguinte: se a gente, por muito tempo, os filmes do Superman foram muito maçantes, cara. Sim. Esse último filme que saiu, não o Homem de Aço, mas o que saiu anterior, você pega um dos heróis mais fortes dos quadrinhos, das HQs, e ele não tem vilão no filme. Então o que acontece? A melhor cena do filme é quando um avião tá caindo e ele vai salvar o avião. Tipo, eu achei esse filme, Superman o Retorno, na minha opinião, horrível. Você colocou, é a mesma coisa que você colocar o Hulk e não ter vilão pra lutar contra ele. Você tem uma força gigantesca e foi isso que me fez gostar muito do Homem de Aço. Por quê? Ele é forte, ele tem todos os seus poderes, mas os seus oponentes também são. Os seus oponentes estão no mesmo nível que ele. Sim. Então, o filme traz aquela pegada, realmente você vê eles destruindo a cidade na luta, você fala assim, pô, esses caras, eles não estão pra brincar. Se o diretor repetir agora, em Batman vs Superman, aquilo que ele fez no Homem de Aço, o filme já vai ser um sucesso. Por quê? Porque ele tratou da história com profundidade ao decorrer do filme. Você vê o que acontece no planeta do Superman em Krypton. Você vê como ele chega na Terra. Você consegue pegar a infância dele. Você consegue ver a parte quando ele começa a descobrir quem ele realmente é. E
a cereja do bolo, ainda tem um combate com um inimigo poderosíssimo, que é o General Zod. Né? Zod. Então... E é por isso que eu acredito que Batman vs Superman vai ser um filme... Esse vai ser um filme sem outro igual. Por quê? Sim, porque a gente falou do Batman. Ele já tem toda a sua história já estabelecida. O Homem de Aço estabeleceu a história do Superman de uma maneira maestral. Então a gente tem dois personagens incríveis que já tem um passado estabelecido e agora com um filme novo. Exato. O ator do Superman dispensa comentários. Ele incorporou perfeitamente o herói. Ele foi né? muito bom. Agora a gente vai aguardar para ver o Ben Affleck, como ele vai sair. Eu acredito que o Ben Affleck vai fazer um bom papel. Pelos trailers, está muito profissional. Tá. Não sei se ele consegue superar o Batman de Christian Bale, mas eu acredito que ele consiga fazer um trabalho, no mínimo, no mesmo nível de qualidade. Eu, particularmente, algo particular, gosto muito do Ben Affleck como ator. Acho que todos os filmes que eu assisti, eu gostei. Eu tenho a certeza, para sair de cara nesse filme, ele vai superar o George Clooney como Batman. E o Val Kilmer. E o Howard, The Big Bang Theory. Outra coisa é esse cross, né? Em que momento que o Batman vai resolver voltar? Nos trailers, nós vemos ele entrando na nuvem de fumaça. Oh, caramba. No trailer, nós vemos ele entrando naquela nuvem de fumaça do prédio desabando, que é justamente por causa da luta que nós vimos no Homem de Aço. Né? Provavelmente vai ser dado um outro ângulo, né? Uma perspectiva de quem estava lá embaixo e não de quem estava lutando. Da visão do Bruce Wayne, né? Sim, da visão do Bruce Wayne. Sim, porque aquela parte que o Bruce corre e ele olha, ele vê os raios saindo, é aquela parte que o Superman dominou o Zod e ele tá segurando o Zod no Mata-Leão. Daí ele fala que é pra ele se render e ter uma família, se eu não me engano, e ele começa a soltar a visão de calor para matar aquelas pessoas. E é aquele momento que o Superman vê que não tem como dominar ele, não tem como fazer ele parar e quebra o pescoço dele. Então a gente vê um outro ângulo. Tanto que a aparição do Aquaman nesse filme, segundo comentários e rumores, vai ser naquele momento que o Superman está trabalhando, que o Clark está trabalhando numa, não sei se é uma plataforma de petróleo, mas está no mar. E aquilo desaba, e ele salva aquelas pessoas. E ele cai inconsciente no mar. Eu li alguns rumores na internet que é naquele momento que a gente vai ver o Aquaman. O Aquaman, por um acaso, estava por ali e acaba pegando ele ali, que ele cai desacordado no mar. Sim, é bem provável que isso aconteça. E quanto ao Aquaman, não adianta ficar esperando, penso eu, aquele uniforme clássico, né? Que na verdade é excelente. Quem gosta daquele colã laranja e a calça verde, né? Apesar dos haters terem detestado e falado muito mal do novo visual do Aquaman, eu acho muito mais justo aquele que segura o tridente de Poseidon tem um visual melhor do que esse, né? Do que aquele simples cara com colã laranja. Passou uma certa... uma imponência maior. Uma né? realeza. Uma realeza. Uma realeza. Bem, e a gente sabe, pela experiência que foi feita nos filmes da Marvel a respeito do X-Men, que é possível sim modificar a vestimenta dos heróis sem perder qualidade. Até porque o filme ele é uma adaptação, ele não é uma cópia. Sim. Então isso tem que ser levado em conta. Aquele uniforme laranja de calça verde é algo que foi desenhado há quantos anos atrás? Há 50 anos atrás. Se a gente colocar todos os uniformes dos heróis como eles foram desenhados originalmente hoje, a gente vai achar uma coisa ridícula. A começar pelo Batman. Pega o primeiro uniforme do Batman. Aquilo não é um uniforme, não vai convencer ninguém. Esse novo uniforme do Aquaman, na minha opinião, perfeito, cara. Sim, uma realeza, uma imponência. A gente vê, é aquela figura que você vai olhar e você vai ter um certo receio. Você vai saber, eu estou olhando para o Rei dos Mares. Eu não estou olhando para um palhaço, entendeu? É aquele negócio. Até mesmo... Por falar em palhaço, o que a gente pode esperar do Coringa nesse filme? Eu acredito que ele vai... Alguma deixa ele vai ter no filme, porque no trailer a gente vê uma hora que o Bruce abre o jornal e tá escrito em letra vermelha, você deixou sua família morrer, alguma coisa assim.
E aquilo provavelmente é o Coringa. Sim. E há uma outra referência, Ia falar agora. que é o uniforme do o Robin. uniforme do Robin. Ah. The Joke's on You. Exatamente. Exato, aquilo ali é referência clara. E falando sobre o Robin, o Lex Luthor, durante o trailer, faz uma exclamação bem interessante. E ele diz, no plural, aí vem as capas vermelhas. Será que isso é uma referência ao Capuz Vermelho e o Superman? O Capuz Vermelho, ele aparece em um dos quadrinhos do Batman como sendo o Robin após ser sequestrado pelo Coringa e torturado, e aí ele volta perverso. Ele volta combatendo o crime, mas também matando os inimigos. Ele já não prende mais. Ele volta com a identidade de Capuz Vermelho. Talvez isso realmente aconteça, uma vez que, como nós falamos, aparece o uniforme do Robin pichado pelo Coringa no trailer desse filme. E é interessante lembrar que o Capuz Vermelho ele tem duas possíveis origens. A primeira é uma que o Coringa captura ele e ele faz um vídeo como que ele se simulasse a morte do Robin, e nisso o Batman não vai mais atrás. Até então o Batman estava caçando o Coringa de toda maneira, porque ele queria resgatar o Robin. Depois que ele vê esse vídeo, ele acha que o Robin está morto e ele desiste. Ele continua lutando contra o crime em Gotham, e só que nisso o Robin na verdade não morreu. O Coringa continua torturando ele por semanas, até que chega um ponto que a personalidade dele é modificada. Ele volta para Gotham com o intuito de derrotar o Batman e pegar os criminosos, porém como Capuz Vermelho. Exato. E ele luta usando duas armas de fogo na mão. Ou seja, além de todo o treinamento de artes marciais que ele teve com o Batman, ele ainda está com duas armas de fogo, realmente eliminando os inimigos. Ele não está mais somente derrotando, mas ele está matando. Exato. Tem até um filme que é incrível, cara, em animação, que é o Batman contra o Capuz Vermelho, que a origem dele é outra. Realmente, o Robin morre na tortura com o Coringa, mas o Coringa joga ele no Poço de Lázaro, que é onde o Ra's al Ghul ele entra para ele voltar imortal, e ele volta, só que ele volta de uma distorcida, não é mais o Robin. Uhum. E o Batman reconhece o Robin, porque num dos combates o Capuz Vermelho foge, e o Batman pega aquele arpel que ele usa e atira no pé. Uhum. E nesse que ele atira, ele tem um movimento acrobático, ele pula, ele roda e ele corta com uma faca. E quando o Batman vê aquilo, o Batman congela. Ele fala assim, pô, eu só ensinei esse movimento para uma pessoa. Robin. Aí ele lembra que ele ensinou aquilo pro Robin. Aí que é revelado que a identidade do Capuz Vermelho é o Robin. Seria interessante ver o Capuz Vermelho nesse filme. Pois é, e seria a única... Aliás, essa foi a única explicação plausível que nós encontramos para a afirmação do Lex Luthor. De que as capas vermelhas chegarão, estão vindo, alguma coisa desse tipo. E Lex Luthor? Eu achei esse Lex Luthor, sinceramente, pouco parecido, aliás, nada parecido com os quadrinhos. Ele está muito novo, cabeludo, um comportamento adolescente. que é mais teen, exato, mais adolescente, foge daquele Lex Luthor careca, de meia idade e ganancioso, político. Figura política. Lex Luthor é um cara que foi, nos quadrinhos, presidente dos Estados Unidos. Tanto que o único momento de todos os trailers que eu consegui ver o Lex Luthor como psicopata foi naquela conversa com a Lois, na qual ele dá aquela narrativa, vai ser o dia versus noite, homem versus Deus, o alienígena de Metrópole contra o morcego de Gotham. E ela fala assim, você é psicótico. Aí ele fala assim, não, é uma palavra de 4 sílabas, muito grande, para cabecinhas pequenas. Então, tipo, a gente vê que ele manipulou alguma coisa ali, alguma coisa... Não, ele manipula a todo momento, dá pra perceber isso no trailer, que ele tá ali como manipulador. Essa realmente é a única característica do Lex Luthor clássico que foi mantida ali, né? É o único momento que a gente consegue sentir, pô, esse cara é o Lex Luthor. Sim. Porque até então a gente vê um adolescente brincando. Exato. Porque o Lex Luthor clássico dos quadrinhos, ele é aquele cara que tem um comportamento polido. Tem um comportamento, como eu falei, político. Ele se revela como alguém perverso nos bastidores. Porque ele quer o poder a qualquer custo, ele quer destruir o Superman, né? Inclusive, nos quadrinhos,
ele cria o Bizarro. Nesse filme, parece que ele traz o Zod justamente para criar o inimigo perfeito. Caso o Batman não consiga destruir, o Superman já tem uma segunda alternativa. Essa é a característica do cara calculista, que sempre tem diversos planos, diversas cartas na manga. Ou o seguinte, nos quadrinhos, ele cria o Bizarro a partir do DNA do Zod. Então a gente vê o quê? No último trailer, há uma fala dele que fala assim, que se o homem não matar Deus, o diabo mataria. E quando ele acaba de falar isso, corta e aparece aquele monstro, que provavelmente vai ser o Apocalipse. Parece muito com o Apocalipse. Aparece muito com o Apocalipse, e a gente vê o Apocalipse chegando. Ou seja, ele manipulou para um contra o outro, e como não deu certo, ele tinha um plano B. O Bizarro é uma tentativa de fazer um Superman que sirva a ele, que seja um escravo dele, vai fazer todos os gostos que ele quiser. Que não... Apesar que essa transformação agora, eu acredito que realmente é de transformar o General Zod em Apocalipse. Uma releitura da história, né? Eu acredito que não transformar, porque o Zod está morto, mas usar o material genético dele para construir, um novo ser. Isso eu acho mais plausível. E aí ele poderia, claro, guardar material genético, sem construir dúvida. o Bizarro no futuro, e ser utilizado em próximo filme. Sem dúvida. Só que a gente sabe que quando surge o Apocalipse no trailer, que ele lança o seu raio, vem a excelente figura da Mulher Maravilha. É onde a gente tem a primeira visão assim da Mulher Maravilha, junto com o Batman e com o Superman. Quando ela protege ali o Batman daquele raio lançado ela pelo salva Apocalipse. Ela salva o Batman. E até então era uma figura desconhecida, né? Porque um olha pro outro, ela está com você? Aí o outro vira, eu pensei que estava com você. E vai ser interessante ver o porquê, o motivo dela estar ali, né? Que essa é a grande pergunta. Como que ela chegou ali? Por quê? Nós já falamos até então de como o Aquaman pode aparecer e tudo mais. Mas por que ela apareceu? Por que ela resolveu vir pro planeta Terra? Esse é o grande mistério do filme. E por que a gente vai ter aparições do Flash e talvez do Cyborg? Em qual momento? Qual seria o que eles acrescentariam à história? Eu acho que essas são perguntas que só vão ser respondidas na tela do cinema. Sim, com certeza. A atriz, eu achei que ela foi muito bem escolhida para fazer a Mulher Maravilha. Ela já tinha participado de Velozes e Furiosos, é alguém que chama atenção pela boa forma física. E a Mulher Maravilha, ela tem uma excelente forma física. E antes mesmo, para a preparação do filme, ela treinou pra caramba. Virou notícia, né, a forma e o treinamento dela, que ela era bem magrinha. E ela treinou pra caramba pra ficar um pouco mais forte. O nome dela é Gal Gadot. Gal Gadot. Uma boa promessa. Sim, sim. E sem contar que já está cotada para uma Mulher Maravilha, Wonder Woman, né, com um filme solo. Assim como Ben Affleck também está para 2018 com Batman. Sim, e todos eles para logo depois Liga da Justiça 1 e 2. Realmente, esse filme ele vem para ser a origem da Justiça. A origem. Sim. Esse filme, na verdade, ele vai ser o marco da DC no cinema. Sim. Se esse filme fracassar, tudo que a gente falou fracassa. Exato. Se esse filme for um sucesso, a gente pode ter certeza que tudo vai ser um sucesso. Sim. E a probabilidade, como a gente já falou, pelo Zack Snyder, pelo serviço que ele fez nos outros filmes, é que o filme seja um sucesso, mesmo com esse Lex duvidoso. Até mesmo pela bilheteria. A bilheteria, nossa, o público está ávido por ver a Liga da Justiça no cinema. Eu, particularmente, gosto mais do universo da DC do que da Marvel. Não menosprezando o da Marvel, gosto muito da Marvel. Mas eu acho essa pegada mais sombria da DC que me atrai mais. Então eu estou muito mais ansioso para assistir Batman vs Superman do que eu fiquei contra os Vingadores, os Vingadores 2. E eu vou ser sincero, eu acho que esse filme e depois o Liga da Justiça parte 1 e parte 2 vai bater de frente com os Vingadores. Eu gosto muito do universo da Marvel, eu gosto muito do universo da DC, apesar que a maioria dos super-heróis de minha preferência são da Marvel, com exceção do melhor super-herói de todos, o Batman. O Batman, ele realmente, essa questão da superação, dele ser um homem que se fez herói,
é algo que chama muita atenção. E o que a gente pode levar agora em consideração, tudo isso que a gente discutiu como futuro da Liga da Justiça, é que a gente vai ter um filme solo do Batman, um filme solo da Mulher Maravilha, a gente tem Batman vs Superman em menos de 10 dias no cinema, Sim. a gente já tem a Liga da Justiça parte 1 e parte 2 confirmados, a gente tem um filme solo do Flash, a gente tem um filme solo do Cyborg, enfim, eu acredito que nós nerds estamos muito bem servidos nessa geração. Ah, com certeza. A quantidade de lançamentos de heróis no cinema só aumenta, está agradando o público em geral. A prova disso é que, reiteradas vezes, a bilheteria estoura, é sucesso absoluto, né? Então, a tendência é que, ao decorrer da década, a quantidade de filmes de heróis só aumente. Incrivelmente, foi mês atrás de mês. Foi uma superação de bilheteria em cima da outra, né? E assim nós esperamos que seja até o final do ano. E retornando para a questão do Batman, eu acredito que a série de filmes que trouxe esse surgimento forte dos heróis no cinema foi Batman, do Christopher Nolan. A trilogia Nolan. Eu me lembro na época que assisti Batman no cinema que ele lotou todas as salas. Na verdade, a trilogia do Nolan foi um marco para todos os filmes de super-heróis. Sim. Porque até a trilogia dele, a gente não tinha nenhum filme de super-herói que foi tão bem desenvolvido. E detalhe, desses filmes de heróis que nós tínhamos, poucos, e na verdade, com exceção do Justiceiro, eu não me lembro de nenhum, que tinha uma pegada mais crível, uma pegada que explicava a origem do herói. Até então a gente tinha, por exemplo, o Demolidor que o Ben Affleck fez, que não foi convincente. Como, por exemplo, a série do Demolidor da Netflix, que é excelente. Isso aí foi uma coisa que iniciou aqui. Quem iniciou foi o Christopher Nolan, dando a explicação de como o Batman se tornou o Batman, como Bruce Wayne virou o Batman. Na verdade, colocando como um ser humano poderia chegar ao Batman. Né? Sim. Tanto que o Batman Begins é quase 1h30 de filme pra gente ver o Batman. Exato. Quase 1h30 de filme só pra que ele finalmente... I'm Batman. Exato. Dia 24, nós estaremos na estreia do filme e faremos futuramente mais um vídeo, Com spoilers. dessa vez com spoilers. Dizendo tudo que a gente achou do filme. Exato. Se as nossas expectativas foram alcançadas, se foram superadas, tudo que a gente achou de interessante, a gente vai falar nesse filme, igual a gente fez com Deadpool. Amigos, não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo, dar uma olhada na nossa página na web e no Facebook, Espaço Nerd TV, porque nós fazemos esse serviço aqui para vocês. Sempre temos notícias atualizadas sobre o universo dos heróis e assuntos relacionados com o mundo nerd. Até a próxima! Até a próxima, pessoal!